Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? O meu nome é Rômulo Vitório, eu sou o mediador aqui deste canal Toca dos Saberes. Estamos dando continuidade ao atual tema em discussão, que é enfermidade do Alzheimer em família. O Alzheimer chegou e agora? O que vamos fazer? No último vídeo, o vídeo 3, nós conversamos sobre o momento exato em que chega o diagnóstico do Alzheimer de um familiar amado. Momento este que quase sempre pega a maioria das pessoas envolvidas desprevenidas. Momentos delicados, certamente, de amplo desconforto e insegurança, mas são momentos que precisam ser enfrentados, lidados de frente a frente, com toda a sua realidade fria e crua. Mundo real. O ponto central da conversa no vídeo passado foi a necessidade de realização da primeira reunião do grupo familiar para comunicar a todos os membros o resultado do diagnóstico e a necessidade de serem tomadas as primeiras medidas necessárias para lidar com essa nova realidade, esse novo tempo que chegou e que precisa ser absorvido por todos da família. Então, voltem lá quem ainda não assistiu. Vídeo 3 vale a pena. Bom, a notícia comunicada, primeiras responsabilidades já começando a serem distribuídas entre os familiares. Esse é o cenário ideal, gente. Enfim, primeiro passo dado, ok? O segundo passo agora é fazer um planejamento, uma certa rotina que precisará ser instalada para que as coisas não saiam do rumo e sigam seu curso normal. Nota: nós vamos estar trabalhando aqui com a perspectiva de que o enfermo vai permanecer em casa, no seio familiar, ok? Que, por sinal, é o ideal para o bem-estar do paciente. Ou seja, cumprir a sua longa jornada, lá vem o termo jornada novamente, no seio da família. Vamos falar muito sobre isso de agora para frente. Que tal, então, sugerir um checklist mental mínimo ideal para ser acolhido por todos? Primeiro, local onde o paciente vai ficar, ok? Segundo, quais membros ficarão responsáveis, né, pelo acompanhamento in loco, pelo menos num primeiro momento? Ok. Terceiro, distribuição dos custos financeiros de manutenção de toda a rotina, se isso se mostrar necessário, claro. Ok. São três plataformas básicas para se estabelecer um cenário mínimo seguro e real, onde as coisas vão acontecer daí para frente. É o mínimo do mínimo que já precisa ser implementado. Nota importante, gente. Vamos entender que, neste momento, o familiar esteja ainda com as suas atividades básicas ativas. Exemplo, se comunica adequadamente, se alimenta sozinho, se movimenta de forma independente, se higieniza sozinho, tem uma rotina de independência, se não total, pelo menos razoável, dentro de certa normalidade, ok? E aí eu chamo a atenção para mais um ponto, com toda a calma e sensatez possíveis. Não perder o foco numa questão. Que questão é essa, Rômulo? A enfermidade do Alzheimer é progressiva. A velocidade do seu avanço depende de cada paciente e de cada ambiente, mas ela sempre avança. O que é hoje vai ter mudanças daqui a um punhado de semanas, meses, um punhado de anos e assim pela frente, ok? Precisa ser reconhecido com maior tranquilidade possível que isso é um processo que não conseguimos mudar. Vamos cuidar do presente
e tocar a vida para frente do jeito que ela é, e não do jeito que a gente deseja ou imaginaríamos que fosse, tá bom? Já é hora de avaliar, por exemplo, se o familiar pode se manter sozinho no seu ambiente de descanso noturno, no caso de não compor um casal, por exemplo, a pessoa ser viúva ou ser uma pessoa solteira, etc. Já é hora de avaliar se há pessoas suficientes ao redor comprometidas em estar sempre atentas diuturnamente ao dia a dia do enfermo. Se há necessidade e possibilidades de se contratar um acompanhante externo, por exemplo, tem famílias que podem tomar essa providência. Falo da parte econômica, principalmente. Mas tem muitas outras que não têm. Enfim, isso precisa entrar no radar e ser discutido para se encontrar uma melhor solução de lidar com a realidade de cada situação. O que é importante também, o familiar precisará estar sempre monitorado, o enfermo, né? Mas sempre observado, mas de forma natural. Lembre-se, a maioria deles não entende o que se passa com eles próprios. Muitas vezes eles vão se sentir incomodados, e isso não é saudável. Se perceberem que mudou-se a forma de tratá-los de uma hora para outra, lembre-se, eles são os mesmos papais, as mesmas mamães, os mesmos vovôs, as mesmas vovós de antes, só que agora estão em situações especiais, vamos dizer assim. Mas essa informação ela serve para nós, pessoas do grupo familiar. Não acrescentem essa responsabilidade de ter essa consciência para eles. Eles não precisam entender isso. Não vale a pena. E, por sinal, nem é saudável. Se se cuidava bem, deve ser cuidado melhor ainda agora. Se já era amado, deve ser amado ainda mais agora. Se tinha paciência para com ele, essa paciência deve e precisa ser potencializada daqui para frente. Sempre. Paciência. Palavra mágica, tesouro. Quem ainda não a tiver em boa quantidade, saiba, ela pode ser trabalhada e autodesenvolvida. E de coração, gente, vale muito a pena potencializá-la dentro da gente. Temos ganhos incríveis quando exercitamos a paciência. E eu preciso criá-la ou desenvolvê-la dentro de mim para avançar na minha missão pessoal de cuidar ou ajudar a cuidar. E ela só me trará benefícios. Sou eu quem vou crescer. E não se esqueçam, depois da dedicação amorosa ao familiar enfermo, o bom nível de paciência de todos que o cercam será, com certeza, o melhor remédio que ele vai precisar daqui para frente para prosseguir na sua jornada. Talvez até a paciência para com o enfermo seja de igual ou maior importância do que a cartela de medicamentos especiais que ele precisará se submeter daqui para frente, por toda a vida. Poderíamos falar de paciência por vários e vários vídeos, como criá-la, como desenvolvê-la ou como potencializá-la. Mas, sinceramente, acho mais interessante e prático tratá-la na transversalidade dos diversos assuntos que vamos falar daqui para frente em vários outros momentos. Então, não se esqueçam dessa palavra, paciência. Sim, ela será um grande tesouro nessa jornada que está sendo implementada e que está só começando. E olha que coisa interessante eu vou falar agora. Enquanto precisamos desenvolver a autopaciência como uma das metas fundamentais, já deixo uma informação importante para vocês.
De um modo geral, a paciência, será uma coisa cada vez mais escassa no nosso enfermo. É uma constatação quase que generalizada isso. E talvez esse seja um dos maiores desafios ao se lidar com uma pessoa com o mal de Alzheimer. A enfermidade, por suas características naturais, vai retirando aos poucos essa virtude do enfermo, com raras exceções, claro, né? Então, já não alimente ilusões. A paciência deverá e precisará estar sempre contigo e sempre com todos do ambiente familiar. Mas não conte com ela da parte do seu familiar enfermo. Muito provavelmente ela será cada vez mais escassa nele. E essa escassez, infelizmente, é o maior desafio que os familiares que lidam diretamente com o enfermo precisarão enfrentar e superar. Isso mesmo, gente. Pode ser superado. Tudo pode ser superado. Não se aflijam. Tudo pode ser superado se existe um sincero desejo de se caminhar para frente, positivamente, cuidando de alguém que seja precioso e que se ame. Outro termo que já vamos aterrissar aqui no nosso diálogo e que também estará sempre conosco daqui para frente será a palavra calma. Calma. Uma palavra abençoada, que junto com a sua irmã siamesa, a paciência, será um tesouro transformador. Juntas precisarão serem, como já disse antes, potencializadas ou desenvolvidas em cada um, se ainda não existirem individualmente. Vamos estar sempre focado daqui para frente nessas duas palavras, paciência e calma. Anotem isso que vocês vão ver bastante. Não simplesmente porque sejam virtudes ideais do ser humano, necessária em todas as situações da vida, mas, acima de tudo, serão ferramentas estratégicas de elevado valor para lidar com a enfermidade do Alzheimer em nosso lar. Beleza? Bom, gente, acho que vamos ficando por aqui hoje. Parece que não, mas progredimos bastante, viu? Dentre outras coisas, aterrissamos na mente de todos algumas coisas importantes com relação aos cuidados de um querido com Alzheimer. Quais foram essas coisas? A necessidade mínima de um planejamento doméstico e o fundamental, duas palavras, conceitos que precisam ser incorporadas como ferramentas de trabalho permanentes na nossa jornada de lidar e cuidar de um familiar portador de Alzheimer, que são as palavras paciência e o sentimento de calma, paciência e calma. Embora essas palavras estejam alinhadas, são conceitos diferentes que se complementam. Bora então terminar para não ficar longo demais e cansativo? Descansar, né? Fiquem bem, fiquem fortes, força, tranquilidade, paciência. E acreditem, a gente consegue, a gente dá conta. Vamos conseguir transpor o grande rio. Voltem lá no vídeo 2 para entender essa simbologia. Tudo vai dar certo. Todos vão chegar salvos na outra margem, com certeza. Então, um abraço a todos e até mais.